Vamos resolver as questões de matemática da prova do classificatório do Instituto Federal do Piauí, que aconteceu hoje, 17 de 12 de 2025. Essas questões aqui são do ensino técnico integrado ao médio. A questão 31 diz o seguinte: na figura abaixo, AC é diâmetro da circunferência. Então, nós temos esse segmento AC e ele mede 13. Os lados BC e CD medem 5. Então, aqui mede 5 e aqui mede 5. Se os ângulos, aí continuando a questão, se os ângulos ABC e CDA são retos, então aqui é reto, olha, aqui é reto, já está destacado mostrando que é reto. A área do quadrilátero ABCD é igual a, então nós vamos calcular a área desse quadrilátero aqui, ó, A, B, C, D, esse quadrilátero. Mas o que é que acontece? Esse quadrilátero ele é dividido em dois triângulos. Então, você pode calcular a área de cada um dos triângulos e juntar. Então, esse quadrilátero, por fora aí, A, B, C, D, ele é dividido em dois triângulos. Então, você vai calcular a área de cada triângulo. Mas como é que você calcula a área de cada triângulo? Se você observar aí, se trata de triângulos retângulos. E aí, triângulo retângulo, você pode descobrir a altura de um triângulo retângulo. Nesse caso aqui, o cateto, a nossa aluna até já colocou que era 12. Vamos chamar de x aqui. Então, vamos calcular essa medida x, que é um cateto do triângulo retângulo. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado. Nós estamos tomando como base esse triângulo aqui, que eu vou nomear triângulo 1. E aqui, triângulo 2. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado, então, 13... E aí, por Pitágoras, 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Estamos usando o teorema de Pitágoras. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25. E aí, nós vamos ter aqui x ao quadrado. Quanto é que vai valer x ao quadrado? Olha, x ao quadrado é um número que, quando você junta com 125... dá 169. Então, x ao quadrado é igual a 144. Por quê? Porque 144 mais 25 é exatamente 169. É como se você estivesse passando 25 aqui para o primeiro membro, ele ia passar negativo, e 169 menos 25, 144. Agora, nós temos que x ao quadrado é igual a 144. Como se trata de medidas, esse x deve ser positivo. Qual é o número que ao quadrado é igual a 144? Exatamente 12. É como se você estivesse calculando a raiz de 144. Sabendo que x é 12, então você agora tem dois triângulos aí, e os dois triângulos você sabe tanto a base dele quanto a altura. A base é 5 e a altura é 12. Você tem triângulos dessa maneira aqui, ó. Base 5 e altura 12. Lembrando que a hipotenusa ela não vai entrar no cálculo da área de um triângulo. Então, basta você calcular a área de um desses triângulos e dobrar, porque se trata de dois triângulos juntos. O quadrilátero ABCD ele é formado por dois triângulos. Então, como é que se calcula a área de um triângulo? É base, que a base é 5, a altura 12, base vezes altura, dividido por 2. 5 vezes 12 é 60. 60 dividido por 2, 30. Isso aí é a área de um triângulo. Como são dois triângulos, então é 2 vezes 30. 2 vezes 30, 60. Então, o quadrilátero ele é formado pelos dois triângulos. E aí a área desses dois triângulos juntos, letra B, 60. Questão 32. Uma colônia de certas bactérias, nas condições iniciais, cresce obedecendo à lei, f de t é igual a 200 vezes a raiz de 2 vezes t, aliás, a raiz de 2 elevado a t dividido por 10, onde t é o tempo em minutos e f de t é o número de bactérias no instante t. Bruno ficou com a tarefa de calcular o número de bactérias de uma dessas colônias após 60 minutos. Para isso, ele teve que resolver a expressão numérica, essa expressão numérica aqui, que é exatamente 200 vezes
a raiz de 2 elevado a 60 dividido por 10. O número que Bruno encontrou, então, quando ele resolve essa expressão, qual é o número que ele vai encontrar? Então, vai ficar 200 vezes. Vamos resolver a potência primeiro. Aqui na potência, nós podemos simplificar. 60 dividido por 10 vai ser 6, então vai ficar a raiz de 2 elevado a 6. Continuando, vai ficar 200. Temos que resolver a potência, olha, raiz de 2 elevado a 6 é raiz de 2 vezes raiz de 2. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. 6 vezes. A raiz de 2 vezes a raiz de 2, no caso aí 6 vezes, vai ser exatamente raiz de 64. Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então vai ficar 200 vezes a raiz de 64. Fica 200. A raiz de 64 é o quê? 8. 2 vezes 8 é 16. E aí você acrescenta os zeros, 1.600. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Mais uma que a nossa aluna aqui acertou. Questão 33. André possui um terreno no formato de um trapézio retangular, conforme a figura a seguir, e algumas medidas conhecidas. Nós sabemos quanto é que mede BC, sabemos quanto é que mede CD, e sabemos quanto é que mede DE. Continuando aí, ele pretende limpar todo o terreno, ele vai limpar todo o terreno e construir uma plataforma de concreto de 24 metros quadrados. Para realizar eventos, se cada metro quadrado limpado custa R$12 e cada metro de plataforma custa R$80, então o custo que André arcará para limpar o terreno, então quanto é que ele vai gastar para limpar o terreno e construir a plataforma? Olha, nós vamos ter que calcular a área do terreno. Por quê? Porque ele vai gastar um certo valor por cada metro quadrado que for limpo. Então, nós precisamos calcular a área. Se trata de um trapézio. Olha, essa base aqui, maior, nós sabemos que é 20. E aí nós precisamos descobrir quanto é que mede a base menor. Porque na hora de calcular a área de um trapézio, você precisa saber a base maior e a base menor. Para isso, novamente, nós vamos utilizar Pitágoras, que foi bastante visto na nossa revisão. Olha, nós vamos pegar esse triângulo aqui, que ele mede 15, esse cateto mede 15. Esse aqui nós vamos chamar de x, e essa hipotenusa mede 17. Pitágoras diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, então nós vamos pegar 17 ao quadrado é igual, aí você vai pegar os catetos e também elevar ao quadrado. É igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. 17 ao quadrado, 17 vezes 17 é 289. Então, 289 é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado é 225. Então, nós temos que x ao quadrado é um valor que quando você soma com 225 dá 289. Então, x ao quadrado é igual a 64. Por quê? 225 mais 64, 289. É como se você passasse o 225 para o primeiro membro, ele iria negativo. 289 menos 225, x ao quadrado. Como se trata de medidas, então é um valor positivo que elevado ao quadrado dá 64. É calcular a raiz de 64. Mas a raiz de 64 é o quê? 8. Então, nós sabemos que essa medida menorzinha aqui, ela mede 8. Mas se tudo isso aqui é 20, isso aqui vai ser 12. Então, se aqui é 12, aqui a base menor também vai ser 12. Feito isso, nós podemos calcular a área desse trapézio aí. Lembrando que a área do trapézio é base menor com base maior e vice-versa. Então, nós vamos somar 20, que é a base maior, com 12, que é a base menor. 20 mais 12, 32. Base menor com base maior. Vezes a altura. A altura desse trapézio é o quê? 15, olha. É a distância de uma base à outra. 15.
a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Aqui, ó, o 32 ele divide por 2, então você pode fazer logo essa divisão. Vai ficar 16, porque 32 dividido por 2 é 16, vezes 15. 16 vezes 15 é 240. Nós já dividimos aqui por 2, então sumiu 2. 16 vezes 15 é 240. Se você não souber, você arma, né? Não souber de cabeça. 16 vezes 15, 240. E aí, então nós temos que a área desse trapézio aí é 240 metros quadrados. Acabei colocando cúbicos aí, mas 240 metros quadrados. E aí, depois disso, aí nós vamos ver o que é que ele vai gastar. Inicialmente, para limpar todo esse terreno, ele vai gastar quanto? R$12 por cada metro quadrado. Então, nós vamos fazer 12 vezes 240. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 2, 2. Vamos somar. Baixo 0, baixo 8. 4 mais 4 é 8. 2.880. E agora nós vamos descobrir quanto é que ele gasta pela plataforma. Na plataforma, quanto é que vai medir a plataforma? A plataforma ela mede 24 metros quadrados e cada metro quadrado da plataforma custa R$80. Então, nós vamos ver aqui em relação à plataforma agora. Em relação à limpeza, nós já vimos que é 2.880. Plataforma vai ser 24 vezes 80, porque a plataforma ela só tem 24 metros quadrados. Cada metro quadrado, 80. 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 2 é 0. 8 vezes 4, 32, coloca 2 e vai 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 19. Baixo 0 aqui, baixo 2, baixo 9, baixa 1. Então, 1920 na plataforma, e aí você soma esse 1920, você soma com 2.880. Então, vamos somar 2.880 com 1920. Pessoal, lembrando que aqui é o nosso gabarito preliminar. Qualquer mudança nós podemos colocar aí nos comentários. E aí, quem não segue o nosso canal, já segue aí, ok? E compartilhe essas resoluções com os seus amigos. 8 mais 2, 10. Você coloca o 0 e vai 1. 8 mais 1, 9. 9 mais 9, 18. Coloca 8 e vai 1. Mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4.800. Mais uma questão que a nossa aluna acertou, né? Então, seria a letra A, 4.800. Questão 34. Uma piscina olímpica deve possuir 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e, pelo menos, 2 metros de profundidade. E ter o formato de um paralelepípedo reto retângulo. Para encher uma dessas piscinas com profundidade mínima, que é 2 metros o mínimo, uma empresa alugou 5 bombas de água com vazão de 5.000 litros por hora. Ou seja, cada uma dessas bombas despeja na piscina 5.000 litros d'água, 5.000 litros a cada hora. Olha só, então uma bomba já despeja 5.000 litros em uma hora. Mas são 5 bombas. Então, em uma hora, juntando as 5 bombas, elas vão despejar 25.000 litros. Porque cada bomba é 5.000 litros, são 5 bombas, em uma hora já vão 25.000 litros. E aí nós temos o paralelepípedo aí, o exemplo. Vamos ver, a pergunta diz o seguinte. Quanto tempo a organização levará para encher totalmente a piscina? Nós precisamos saber qual é a capacidade em litros dessa piscina. Como é que se calcula o volume de um paralelepípedo? O volume é você multiplicar, pegar as medidas aí, 50 vezes 25 vezes 2, e aí você chega ao volume em metros cúbicos. Vamos manter os 50, 2 vezes 25, 50. Você multiplica na ordem que quiser, a ordem não vai alterar o resultado. 5 vezes 5 é 25,
acrescento os zeros. Então, 2.500 metros cúbicos. Esse é o volume. Mas conforme nós vimos na nossa revisão, se você tem uma informação em metros cúbicos e você precisa saber dessa informação em litros, é só você multiplicar por 1.000. Então, você vai fazer 2.500 vezes 1.000. 2.500 vezes 1.000 vai dar 2.500.000. É só acrescentar os zeros aí. Então, é 2.500.000 litros. Essa é a capacidade da piscina. Em 1 hora vão 25.000 litros. Nós queremos saber em quanto tempo serão enchidos aí 2.500.000. Então, em quantas horas? Obviamente, é uma regra de 3. Se aumentou a capacidade, então vai aumentar o tempo aí. Não será mais 1 hora. Faça meios pelos extremos. Fica 25.000x igual a 1 vezes 2.500.000. É só escrever novamente o 2.500.000. X é igual a o número que multiplica x, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar 2.500.000 dividido por 25.000. O que é que eu faço? Eu elimino esses 3 zeros com esses 3 zeros. E aí vai ficar x é igual a 2.500 dividido por 25. 25 dividido por 25 é 1. Aí você pega e acrescenta os zeros aqui. Então, vai ficar o quê? 100. Então, são 100 horas para encher toda essa piscina. Vamos nas alternativas, sabendo que são 100 horas. Olha, as alternativas elas estão em dias. Essa letra A você pode eliminar porque deu 15 horas, e aí você ia ver as outras. Se eu tenho uma informação em horas e eu quero transformar em dias, eu divido por 24. Porque um dia tem 24 horas. 100 horas serão quantos dias? 24, quantas vezes o 24 cabe no 100? 4 vezes. 4 vezes 24 é 96. 100 menos 96, 4. Então, 100 horas é exatamente 4 dias, porque 4 vezes 24 é 96, 4 dias e 4 horas. E aí você observa as alternativas, seria a letra D, 4 dias e 4 horas. É a última questão desse vídeo, nós voltaremos depois, vamos resolver a 35 aqui, depois nós voltaremos com mais questões. Olha, questão 35. Ao olhar seus registros de compras de frutas, um atacadista notou que pagou 25.000 ao ter comprado 8 toneladas de manga e 5 toneladas de mamão. Olha, nós vamos representar aqui mangas. Nós vamos representar o preço das mangas por X e o preço do mamão nós vamos representar aqui Y. E aí repare o seguinte, quando ele comprou 8 toneladas de mangas mais 5 toneladas de mamão, ele pagou 25.000. E no mês anterior, ao ter comprado 5 toneladas de manga, ou seja, 5x, e 8 toneladas de mamão, 8y, lembrando que y representa o preço do mamão e x representa o preço das mangas. E aí, nesse mês anterior que ele comprou assim, ele pagou 20.500. Olha, repara o seguinte, nós temos aí que ele inverteu, né? Em um mês ele comprou 8 toneladas de manga, no mês anterior ele tinha comprado 5. Em um mês ele comprou 5 toneladas de mamão, no mês anterior ele tinha comprado 8. Isso aí se trata de um sistema. A pergunta vai dizer o seguinte, supondo que os preços da manga, aqui era para ser manga, quem digitou errado, não era manda, era manga, e do mamão não se alteram. Os valores da tonelada de manga e da tonelada de mamão são em reais, respectivamente. Olha, sempre que você for resolver um sistema e você reparar isso, olha, aqui tem 8x, no outro sistema tem 8y. Aqui tem 5y, do outro sistema tem 5x. Uma maneira de resolver o sistema é o seguinte, você soma eles, soma membro a membro.
8x com 5x, 13x. 8y, aliás, 5y com 8y, 13y. Poderíamos resolver de outra maneira, mas uma das maneiras é essa daqui. 25.000 com 20.500, 45.500. Olha, uma coisa, antes de resolver esse sistema, você já poderia ver que a manga ela é mais cara do que o mamão. Por que a manga é mais cara do que o mamão? Porque nessa primeira situação, quando ele comprou mais mangas, quando ele comprou 8 toneladas de mangas, ele pagou 25.000. Ó. Quando ele comprou 8 toneladas de mangas, mais 5 toneladas de mamão, ele pagou mais. Ó. Pagou mais aqui. Quando diminuiu o número de mangas e aumentou o mamão, repare que ele pagou menos, ele pagou 20.500. Então, você sabe que as mangas são mais caras. Vou até escrever, ó, mangas, calma aí, esquece isso. Mangas são mais caras, as mangas são mais caras, porque quando ele comprou mais mangas, ele pagou mais. E aí, olha, nós temos o seguinte, repare que aqui agora nós temos 13x mais 13y igual a 45.500. Nós podemos colocar o 13 em evidência. Vai ficar 13 vezes x mais y. Porque o 13 ele multiplica x e multiplica y. Igual a 45.500. O 13 que multiplica x mais y, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica x mais y igual 45.500 dividido por 13. Agora nós vamos dividir. Fazendo essa divisão, nós vamos saber quanto é que custa 1 tonelada de manga com 1 tonelada de mamão. Vamos ver isso. Quantas vezes o 13 ele cabe no 45? Exatamente 3 vezes. 3 vezes 13 é 39. 45 menos 39. Quanto é 45 menos 39? 6. Baixa o 5 aqui, esse 5. 65 dividido por 13 vai ser 5. Porque 5 vezes 13, 65. Sobraram os zeros aqui, é só você acrescentar no final. Então, repara o seguinte, x mais y é igual a 45.000 dividido por 13, que deu 3.500. Então, o preço de 1 tonelada de mamão com 1 tonelada de manga é 3.500. Lembrando que x representa manga e y representa mamão. Então, manga mais mamão, 1 tonelada de cada é 3.500. Sabendo disso, você iria olhar na letra B ou iria ser a letra C, uma das duas. Mas qual é? Ó, lembrando que é manga primeiro e mamão depois, ó, respectivamente, manga e mamão. Qual a alternativa que apresenta o preço da manga é maior do que o preço do mamão? É a letra C. Ó, e repare, se você juntar 2.500 com 1.000, vai dar exatamente 3.500. Então, a alternativa correta seria a letra C. Em breve, nós voltaremos com as outras questões.